Continuando esta série intitulada como Justificação, vemos já aqui em outros vídeos justificação com relação aos pecados, com relação ao pecado, com relação ao diabo, com relação à lei, com relação ao mundo, com relação aos principados e potestades demoníacos. Hoje, nós queremos tratar aqui o tema sobre a morte e o inferno. Todos nós nascemos mortos espiritualmente para Deus. Em Efésios 2:1, a palavra do Senhor diz: "E ele vos deu vida, mas vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados." É uma questão de tempo para a eternidade morta para Deus, ou separada para Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse assunto. É óbvio que nós não exploramos o assunto aqui no canal, porque não é possível. Vamos dar alguns textos. Primeiro, em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos." Morte eterna, o inferno e a morte. O inferno não foi preparado para os homens, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E o inferno, morte eterna. O céu foi preparado para os que foram regenerados. No céu não tem batistas, pentecostais, tradicionais, presbiterianos, Congregação Cristã no Brasil, Testemunhas de Jeová. O céu é para os regenerados, os que nasceram do Espírito, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, nascidos de Deus, nascidos de novo. Esses podem hoje estarem nessas denominações que eu acabei de dizer e outras também que eu não disse. Mas o lugar do céu é aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz em João 3, versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. Aos que estiverem à sua direita, à sua esquerda, ele vai dizer: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos." Condenação eterna. E ainda no livro de Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, filhos do inferno, filhos da condenação eterna. Esse texto está dizendo de uma realidade passada. Mas quantos podem hoje estar experimentando uma realidade presente a respeito do seu viver que está sendo conduzido para a perdição eterna, morte eterna, o inferno? O que o Senhor Jesus Cristo providenciou para esses que estão nessa situação? Também para justificá-los, para ao invés de condenação, eles possam estar caminhando, já com uma experiência de salvação, caminhar para a salvação eterna, concretização. Hoje nós vemos obscuramente
Mas um dia nós vamos ver claramente. Hoje experimentamos em parte, mas um dia vamos experimentar por inteiro a eterna salvação, a eterna presença do Senhor, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, saudade, depressão. Não vamos ter mais nada disso, nós vamos ter uma vida que já foi concedida gratuitamente em Cristo para aqueles que creram enquanto estivemos aqui. Experimentar a presença eterna do nosso Salvador, servi-lo para sempre. O que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz para nos libertar da morte eterna, para nos libertar do inferno. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Portanto, ali nós fomos crucificados, ali aconteceu a morte da morte na morte do Senhor Jesus Cristo. Essa experiência viva e eterna e sólida e verdadeira e autêntica, e ninguém tira, foi concedida a todos aqueles que creram. Em 2 Timóteo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quem foi alcançado pelo Evangelho, ele foi tornado um imortal. Sim, vamos passar pela morte física, mas a palavra do Senhor também diz que é um sono. Dormem. Por quê? Porque no interior deles ganharam vida eterna. O seu espírito foi vivificado pela presença do Deus eterno que foi encarnado e se manifestou aqui cheio de graça e de verdade, o Senhor Jesus Cristo habitando no interior de todos aqueles que um dia creram, que foram crucificados com Cristo para a morte eterna e para o inferno. Eles foram ressuscitados agora para a vida eterna, pela vida eterna que é Cristo, no seu interior, vivendo pela fé. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, a vida eterna que vive em mim, e a vida agora que eu vivo nesta carne, eu vivo pela fé, é o viver pela fé. Viver pela nossa união com a vida eterna. Se é eterna, quem perde? E ainda mais sobre a morte, em 1 Coríntios, o que o Senhor Jesus Cristo providenciou para nós, o que ele realizou em nosso benefício, em nosso favor, lá na cruz. Tudo isso aconteceu em Cristo, lá na cruz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, ele diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluias! Se você creu que a sua vida derrotada, fracassada, isso segundo a visão de Deus, imunda, suja, pecadora, escravas, dominada pelo pecado, foi crucificado com Cristo, e Cristo nos recebeu desta forma, e pior ainda. Mas em Cristo na cruz, nós fomos feitos
novas criaturas. Regenerados. Agora, porque foram também ressuscitados, ganharam uma vida eterna, uma vida com Deus e por Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. E ainda Apocalipse, o livro de Apocalipse vai nos ajudar mais um pouco, abrindo a nossa visão celestial, visão espiritual. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, a palavra do Senhor diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando o nosso nome foi escrito no livro da vida? Quando o Senhor nos regenerou. Cristo tornou a nossa vida, e isso recebemos por fé. E a fé que Ele nos concedeu, gratuitamente, é uma salvação pela graça, e nunca será por mérito. Jamais será por mérito. E ainda Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor diz: e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Esse que está vivo os séculos dos séculos habita no interior de todos aqueles que foram regenerados, nascidos do Espírito, nascidos de Deus. Cristo vive em mim. O Espírito Santo me selou com esta vida eterna. Nos selou. E ainda, deixa eu ler de novo. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus Cristo tem a chave da morte e do inferno. Isso significa aquilo que ele diz depois da sua ressurreição: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. E esse Cristo que tem toda a autoridade habita no interior de todos aqueles que foram regenerados, nascidos de novo. Como esta pessoa não pode viver uma vida santa, uma vida mais do que vencedora por aquele que o amou, por aquele que o atraiu uma vida derrotada, fracassada, esquisita, esquecida, marginalizada, cheia de pecados e misérias. Cristo nos atraiu a mim e a você. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Jeremias 31, 3. Que amor é esse? Nós estávamos debaixo da morte e do inferno. É só uma questão de tempo. Mas o Senhor Jesus Cristo apareceu nesse tempo. Ele se manifestou cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, João 1,14. Jesus Cristo nos atraiu e mudou completamente a nossa história no presente e definitivamente o nosso futuro eterno. Podemos hoje, depois que cremos que a morte que estava sobre nós, morte espiritual, ao invés de morte ganhamos vida, ao invés de morte eterna ganhamos vida eterna. Ao invés do inferno, ele mudou a nossa história, nos conduziu, nos introduziu para o céu. E começamos a desfrutar do céu aqui e agora, pela graça do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluias. Você crê naquela sexta-feira? Cristo se rendeu, se entregou. Foi feito o pecado por nós, para que nele pudéssemos ser feitos justiça de Deus.
2 Coríntios 5, 21. Mas no domingo de manhã ele ressuscitou, venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu e juntamente com Jesus Cristo, juntamente com Jesus, com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com a vida eterna. Em Efésios 2:6. O vitorioso concedeu a cada um de nós a vitória. Não mais morte eterna, não mais inferno, mas vida eterna e céu. Aleluias. Você tem medo de morrer? Está inseguro a respeito do seu futuro? Então você precisa se render a Cristo. Jesus Cristo, lá na cruz. Você precisa conhecer o que aconteceu lá na cruz, quando Cristo foi crucificado. Aleluias, aleluias, amém.